No último vídeo, eu mostrei para vocês que a maioria dos empresários das farmácias de pequeno e médio porte não sabem diferenciar de fato o que é markup e o que é margem de lucro. E agora, sabe o que é pior? Quase 90% ou mais dessas farmácias não sabem sequer qual é o lucro final que elas conseguem apurar todos os meses. É difícil de acreditar, não é? Mas eu vou mostrar por quê. Pessoal, para a gente entender claramente a diferença entre lucro operacional e lucro líquido, nós vamos agora aqui na minha tela e eu vou mostrar para vocês um DLP, que é um demonstrativo de lucros e perdas. Veja aqui que no demonstrativo, o lucro ele é dividido em fases. Nós temos aqui o lucro bruto, temos o lucro operacional, tá vendo só? E temos o lucro líquido. O que muda? Você percebe o seguinte, o lucro bruto, você já pagou aqui, ó, o CMV, nós já pagamos a reposição da mercadoria e tudo que sobrou para pagar as despesas da farmácia e deixar lucro para a empresa é o chamado lucro bruto. Mas o que é lucro operacional? A palavra operacional ela denota o lucro obtido entre as operações de compra e venda de produtos. Ou seja, é o lucro da operação principal do negócio farmácia. Viu só que bacana? Mas e o lucro líquido? O lucro líquido, esse aqui, ó, você tem que entender que para eu achar o lucro líquido, eu tenho que computar o que a gente chama de receitas não operacionais e despesas não operacionais. Gente, o que são receitas não operacionais? São aquelas receitas advindas, por exemplo, de venda de recarga de celular, receita de correspondente bancário, empréstimos que a empresa contraiu, tá vendo só que legal? Juros, né, que às vezes a empresa aplicou o dinheiro do lucro e ela recebeu juros. Então, todo esse dinheiro que entrou, ele pode ser classificado como receitas não operacionais. Ou mesmo, por exemplo, da prestação de serviços como aplicação de injetáveis, aferição de pressão, dosagem de glicemia. E nós temos também as despesas não operacionais. Quer ver como vai ficar claro isso para você? Quando você faz uma reforma, uma pintura, aquisição de um computador, de um ar-condicionado, de um mobiliário, tudo isso é classificado como despesas não operacionais, tá vendo só? Então o que é lucro líquido? O lucro líquido é resultante da soma do lucro operacional com as receitas não operacionais menos as despesas não operacionais. Então é por isso que a gente chama de lucro líquido final. Para efeitos da gente avaliar se a empresa é viável ou não, se essa farmácia pode ou não pode continuar aberta, se ela vai continuar alimentando o seu sonho de ser empreendedor, de garantir a durabilidade, né? a continuidade desse negócio, nós então analisamos o lucro operacional, porque ele é que mostra a viabilidade do negócio, mas o lucro líquido final é o que está mostrando se entre a análise das receitas não operacionais e despesas não operacionais, se vai sobrar dinheiro ou não ao final do mês. Tá vendo só que legal? Então, qual é o lucro líquido que uma farmácia hoje ofere de pequeno e médio porte? Qual é o lucro líquido médio no Brasil de uma farmácia de pequeno e médio porte? Pessoal, entre 5% e 15%, tá? Quando a gente analisa média Brasil, eu sei que muitas vezes parece um resultado muito elástico, mas você sabe que tem farmácias que estão localizadas em grandes centros, com alta competitividade, e nós temos farmácias que estão muitas vezes numa cidade de 5 mil, de 10 mil habitantes, com uma concorrência baixa, descontos que são muito baixinhos, o perfil de vendas é bom, e essa farmácia muitas vezes vai resultar em lucro líquido final até de 20%, 25% ou até mais, mas em média 5% a 15%. No caso das grandes redes da Abrafarma, esse lucro é muito menor, ele é em torno de 2% a 4% aproximadamente. Né? Muitos até ficam um pouco assustados quando a gente fala que uma farmácia de grande rede ofere lucro menor do que uma farmácia de pequeno porte. Mas isso se deve exatamente ao fato de que as farmácias de grande porte, elas têm um custo de loja maior e têm um custo logístico muito maior do que a farmácia de pequeno e médio porte. Eu espero então que com essas informações você tenha entendido então qual que é a diferença entre lucro líquido e lucro operacional. E é fundamental que você saiba criar um plano de contas e saiba categorizar corretamente as despesas e receitas da forma como eu coloquei aqui, sob pena então de você auferir seu lucro de forma completamente equivocada, pois mais de 90% das farmácias de pequeno e médio porte não sabem sequer
qual é o lucro que elas oferem. E quando acham que sabe, elas normalmente estão enxergando esse lucro com margem de erro superior a 20%, 30%, 40%. Exatamente porque não fazem demonstrativos como este que eu acabei de mostrar para vocês e não categorizam corretamente as receitas e despesas em sendo operacionais e não operacionais, beleza? Eu espero então que esse vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado e não se esqueça então de dar aquele likezinho bacana aqui, assinar o nosso canal e marcar lá no sininho para que você possa então receber as notícias que a gente tem preparadas aqui para você. E deixe seu comentário aqui para que a gente possa interagir mais a respeito deste assunto.